que ele exerce, porque é vida. Tá aí, né? Olha, nós já mostramos ao longo do Balanço Geral, né? Vários casos envolvendo várias denúncias contra vários profissionais. Nós já mostramos não só em Minas Gerais, mas em várias partes do Brasil. Nós já mostramos vários casos. Bom, depois da morte desta paciente em Belo Horizonte, não para de crescer o número de denúncias contra o cirurgião plástico, né? Suspeito aí de negligência em procedimento estético e falta de ética. A repórter Micheline Kubitschek tem mais detalhes ainda e nós queremos ouvir todas as partes, né? Micheline, é com você. Oi, Mauro, muito boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha a gente aqui no Balanço Geral. Pois é, Mauro, situação aí muito complicada e que realmente tem repercutido, né, após a morte aí da Tainara. Novas vítimas têm aparecido. Eu vou conversar aqui com a doutora Gláucia Moura. Ela é advogada e ela representa 6 vítimas, né, que já tem processos aí contra o cirurgião Yuri Araújo. A gente não vai entrar no caso, no mérito aí desses processos, porque eles correm em segredo, mas a doutora Gláucia pode contar pra gente o seguinte. Boa tarde, doutora. Pessoas que se sentirem lesadas, né, por procedimentos estéticos, como no caso das supostas vítimas aí desse cirurgião, o que seria, assim, o procedimento para elas fazerem nesses casos? Então, na verdade, antes de qualquer procedimento estético, né, é recomendável que as pessoas busquem informações sobre o hospital, sobre o médico com quem elas pretendem fazer o procedimento e se precavenham, né, de qualquer problema, assim. Entender se o seu local tem estrutura, né? Exatamente, se o local tem estrutura, se o médico está inscrito no CRM direitinho para aquela especialidade. Na internet hoje é uma fonte inesgotável aí de informação, está acessível a todos. Os casos têm processos também no nome dele, né? Isso, os processos eles são públicos, né, então buscando o nome do médico, tudo certinho, consegue encontrar também. Doutora, mas aí o problema aconteceu, né? A pessoa passou por um procedimento cirúrgico, acabou ficando ali com alguma sequela, alguma deformidade, algum processo de infecção. E aí, faz o que a partir disso? As pessoas que entenderem que sofreram lesões a partir de alguma cirurgia estética, elas podem primeiramente, se ainda tiver com algum problema ali de saúde, ela buscar um pronto atendimento, né, porque às vezes é necessário. Depois elas podem buscar a delegacia de polícia civil, fazer a denúncia e orientação jurídica, né? Bom, com relação, né, a doutora, a gente estava conversando aqui, aumentou muito o número de pessoas, né, com essa repercussão mesmo que procuram, e muitas vezes essas pessoas já procuram a ajuda do advogado enviando imagens de situações complicadas, e até por isso o aconselhamento de primeiro buscar ajuda médica, porque ela realmente pode estar ali com um processo que traz, né, riscos aí para a própria saúde. E a gente está falando, né, Mauro, sobre isso, lembrando, falando também desse aumento, justamente por causa da morte aí da Tainara Braz Alves. Ela tinha 28 anos, morava na Bélgica, estava passando uns dias aqui no Brasil e aproveitou, né, essa estadia aqui no país para se submeter a essa cirurgia, né, plástica aí nas mamas e também na região do abdômen. Bom, ela teve complicações aparentemente, né, ela morreu 16 horas depois por uma parada cardiorrespiratória, melhor dizendo. E Mauro, ela deixou 3 filhos, né, ela tinha 3 crianças. A gente, como viu aí na matéria, novas vítimas estão surgindo, e eu volto a falar aqui com a doutora Gláucia que, né, as pessoas que buscam aí esse tipo de reparação, elas podem fazer a reparação tanto na esfera civil como na criminal. Na parte civil, né, como é que é o andamento desse processo, o que acontece depois que ela procura esse suporte jurídico? Na verdade, as ações elas começam com um relato, né, do advogado e representante da parte, onde ele conta o que aconteceu em cada caso, junta as provas necessárias e tem uma primeira audiência de conciliação, tentativa de conciliação, onde pode ocorrer um acordo ou não. Depois, caso não tenha acordo, a segunda fase desse processo vai ser a fase de que a gente chama, que aí podem ser juntadas provas testemunhais, periciais, documentais se tiver alguma coisa a mais, algum relatório médico de atendimento posterior, e até chegar à fase da sentença. Aí o juiz é que vai decidir, né, como que será essa reparação. Existe a possibilidade da reparação pelo dano moral, pela reparação do dano estético e moral.
No processo civil, que se pede nesse caso, então, é uma indenização por esse dano moral e psicológico, muitas vezes sofrido pelas pacientes, né? Exatamente. Tem algumas pessoas que podem relatar aí casos de dano psicológico depois também, né? Essa questão da área civil é só a indenização. O criminal, aí a pessoa tem que procurar, né, alguém especializado para orientar na parte criminal, mas, igual eu disse, começando pela denúncia junto à Polícia Civil, porque daí o delegado vai abrir inquérito e vai investigar cada caso. Tudo começa com boletim de ocorrência, né? Exato. Pois é, Mauri, a gente entrou, né, em contato aí com a clínica do Dr. Yuri Araújo. Em nota, né, eles informaram que estão aí, né, consternados com a situação, que estão aí, lamentaram profundamente o ocorrido, disseram que a paciente ela foi submetida a procedimentos e exames rigorosos para que pudesse, né, ter feito aí a cirurgia. Disseram que cada caso é um caso, né? Informaram também que a paciente passou por um procedimento que durou aproximadamente 3 horas e 20 minutos e que ela estava apta até então para realizar esse procedimento médico. Bom, eles também falam dessa questão da reação pós-operatória de cada paciente ser individual, né? E que ela pode, então,